Boa tarde, amigas e amigos do Observador Político. Boa tarde, Emery, Bruno. O clima político no Rio Grande do Norte começa a ficar mais interessante do que antes. O PMDB convocou uma reunião com os seus prefeitos, deputados estaduais, suas lideranças, em Natal, para discutir a posição do partido em relação ao governo Rosalba Ciarline. Ora, a gente sabe que uma decisão dessa pode ser tomada apenas por Henrique, apenas por Garibaldi, ou pelos dois, pelo menos, em conjunto. Mas eles querem ter o respaldo de todos para prestigiando, para consultando, todos saberem que foi o partido que rompeu, nem foi Garibaldi, nem foi Henrique. E você pergunta, e você acha que ele vai romper o partido? Olha, há muito tempo que há essa sinalização. Pelo ministro Garibaldi Alves Filho, isso já teria acontecido. O deputado Henrique Alves é quem vem sustentando as pontas para que esse rompimento não ocorra tão cedo, com 2 anos de governo, não é tão cedo assim, com um ano, quase 1 ano e meio de governo, e Rosalba continua sem acertar. Mas não é somente sem acertar, é não prestigiar os aliados. Uma das reclamações do PMDB é que o governo é muito centralizado. Tudo é resolvido com a turma de Mossoró. Governadora, o marido, o chefe da Casa Civil, os secretários de Mossoró e os outros não têm vez. Bom, se Garibaldi vinha pedindo rompimento, nesse final de semana o deputado Henrique, no Twitter e no Facebook, reclamou abertamente da governadora Rosalba Ciarline. Doutora Lígia, filha do ex-deputado, ex-prefeito de Caicó, Manuel Torres, foi demitida da direção de um hospital lá em Natal. E ela, sendo filha de Manuel Torres, sendo PMDBista histórica, não deveria ter acontecido isso. Ela recebeu um recado para comparecer à secretaria, para um despacho. Ela pensou que fosse alguma coisa administrativa, pegou seus papéis, os documentos, tudo relacionado ao hospital que dirige, para discutir com o secretário alguma coisa para melhorar o atendimento. Aí quando chegou lá, cumprimentou o secretário, perguntou qual era o assunto, ele disse, não, eu lhe chamei para dizer que a senhora está demitida. Henrique não suportou essa demissão, reclamou no Twitter, disse que tinha sido uma atitude desastrosa da governadora, era uma desatenção muito grande ao PMDB e que ele e Garibaldi estavam extremamente insatisfeitos com a demissão da médica. Rosalba e o secretário ligaram para a médica convidando-a para reassumir o cargo. Ela não aceitou. Não dá. Se é demitida depois, tem uma reação do partido e chama para assumir, não haveria mais confiança. Então, a partir desse final de semana, o deputado Henrique começou a criticar abertamente a governadora Rosalba Ciarline, o que vinha sendo feito tão somente por Garibaldi Filho. Até o dia 10, nós saberemos o que vai acontecer. Boa tarde, Laíre, boa tarde, Bruno Barreto, e boa tarde, ouvintes e telespectadores do nosso Observador Político. Eu vou começar falando das chuvas, da previsão, do que temos aí pela frente nessas próximas horas. E é um assunto que está prendendo as atenções. E um levantamento oficial das chuvas caídas até agora aqui em Mossoró. Esse levantamento que eu tenho aqui foi feito até segunda-feira dessa semana, até praticamente o final do mês passado, no mês de abril. E a gente observa que nesses últimos dias choveu mais do que a metade do que normalmente choveria no inverno aqui em nossa área. Então a notícia alvissareira, realmente isso corresponde à realidade que a gente está vendo aí, com os açudes, barreiros, lagoas, todas com a sua capacidade praticamente tomada. Esse levantamento que eu tenho aqui, inicialmente, para o programa de hoje,
foi feito pelo Departamento de Climatologia da UFESA, através do conhecido professor José Espíndola. E até segunda-feira passada, nós já tínhamos aqui registrado neste ano, só neste ano, um total de 347 milímetros de chuva. Eu disse que era mais da metade do que normalmente se prevê para essa nossa região, porque as previsões anuais aqui é em média de 600 milímetros. E nós já temos até agora, até segunda-feira passada, 347 milímetros. Só em abril já choveu aqui, segundo o Departamento de Climatologia da UFESA, 327 milímetros. E no total, 347. Em janeiro, fevereiro e março, pouco mais de 20 milímetros. Estávamos realmente, nesses 3 primeiros meses, com a perspectiva de uma seca inclemente. Mas, felizmente, o tempo realmente frustrou essa expectativa de uma seca total e estamos tendo hoje esse outro cenário altamente positivo. Foram 14 dias de chuvas em abril que deram esse novo alento aqui para nós. Para a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias aqui na nossa área, não tem perspectiva de chuvas. Hoje, chuva 0, amanhã 3 milímetros, ainda no sábado 3 milímetros, no domingo 2 milímetros e na segunda-feira aumenta para 10 milímetros. Mas como eu tenho dito diariamente, isso é uma coisa chamada previsão, não é uma perspectiva prego batido, ponta virada. É uma previsão da empresa Climatempo. Vamos aguardar para ver se isso se confirma. Boa tarde, Emery. Boa tarde, Laíre. Boa tarde, ouvintes e telespectadores do programa Observador Político. Com relação ao comentário de Laíre sobre o PMDB, eu só queria acrescentar uma coisa. Política é feita de símbolos e simbologias. E o ato de Rosalba demitindo a filha de um dos fundadores do PMDB, um dos principais aliados de Aloysio Alves, que se chama Manuel Torres, que faleceu há pouco tempo, cria um clima, aliás, piora o clima entre PMDB e DEM pela carga simbólica de como a demissão ocorreu, da forma como ela foi feita, sem habilidade política. Indo ao meu comentário inicial, que por coincidência também é sobre a governadora, eu vi uma entrevista dela, ouvi, aliás, na 96 FM. E na entrevista, a governadora Rosalba Ciarline disse que dorme tranquila. Eu, quando alguma coisa vai mal no meu trabalho, eu não durmo bem, não. Se eu publicar uma notícia que por um acaso saiu errado, ou no outro dia uma pessoa ligou para contestar, dizer que eu não fiz do jeito que ela esperava, um exemplo, eu não vou ficar tranquilo, eu vou ficar extremamente chateado. E a governadora dizer que dorme tranquila num quadro em que a população que lhe deu um mandato de senadora, um de governadora, 3 de prefeita, que lhe rendeu tantas vitórias e votações espetaculares, quando disputou eleições majoritárias em nível estadual, como Rosalba teve em Mossoró, e ela deixar que essas pessoas estejam na mão da bandidagem, como está em Mossoró, porque não tem vaga na cadeia. As cadeias em Mossoró não tem vagas, não aceitam mais presos. E os presos estão aprontando. Houve uma fuga em plena luz do dia. E as pessoas que ajudaram
a eleger Rosalba estão nesta situação, estão na mão dos bandidos. Hoje de manhã, no FM 7 horas, eu vi um desabafo de uma mãe que lutou para ver a filha formada, que com orgulho juntou o pouco que ela tinha e comprou um anel de formatura para a filha. E ela contando que a filha dela foi assaltada do lado do Fórum Silveira Martins, quando estacionou o carro para ir para a Praça da Convivência. Foi assaltada numa área movimentada, mesmo que seja de noite. E ela contando que a filha está assustada. Um relato emocionante para quem escutou. Dava para sentir a sinceridade e o desespero de uma mãe. Da tristeza. Pode parecer pouco, mas que para quem é de origem humilde, sabe o quanto é difícil fazer um filho concluir uma faculdade. O quanto orgulha uma família quando um filho de família pobre chega lá, conclui uma faculdade. E para um ladrão vir e roubar e criar, estragar toda essa simbologia. Estou dando apenas um exemplo. Mas a governadora não poderia dormir tranquila, sabendo que tem gente morrendo por falta de atendimento em hospital. Não poderia dormir tranquila sabendo que as pessoas estão sofrendo com efeitos da seca. Não pode dormir tranquila sabendo que tem obras paralisadas por falta de atraso. Carlos Cavalcante, no FM 7 horas, trouxe com exclusividade na segunda-feira que a obra da duplicação Pratibal vai parar por falta de pagamento. Então, não pode dormir tranquila com as promessas que ela fez nas eleições de 2012 que não estão sendo cumpridas. Uma delas, a mais cabal, é a reforma do Nogueirão. Então, existe uma série de coisas que eu, no lugar da governadora Rosalba Ciarline, não dormiria tranquilo. Pode dizer o que for, mas uma pessoa que está na situação de Rosalba, com um nível de impopularidade, não pode vir e dizer que está dormindo tranquilo, por mais que esteja se esforçando. Eu reconheço, a governadora tem se esforçado, a governadora tem ido bastante a Brasília, mas não tem voltado sempre, quase sempre, de mãos abanando, porque insiste na velha fórmula, prestígio de A, prestígio de B, quando o caminho certo é a realização de bons projetos. O grande exemplo que eu cito no Rio Grande do Norte, neste aspecto, é o do ex-prefeito de Antônio Martins, José Júlio. Ele conseguiu um canal em Brasília e descobriu que bastava apresentar bons projetos. E até hoje a administração dele é lembrada como uma das mais eficientes, uma das mais realizadoras, que numa cidade que dá um bairro de Mossoró e tem um estádio muito melhor do que o nosso Nogueirão. Quem deve também, Laíra e Bruno, não estar dormindo tranquilo é o senador José Agripino com a debandada geral no DEM. Ney Lopes já disse que vai para o Partido Novo, MD, né, o Movimento Democrático. Especulações cada vez mais insistentes dizem que Leonardo Nogueira e a mulher dele, Fafá Rosado, vão deixar o DEM também, pelo PMDB, pelo PV, pelo PR, PV, não sei por qual. Agora surgiu a versão de que Betinho Rosado poderá deixar o DEM para ir para o PSC. Aí eu botei assim, escrevi assim, o último a sair apaga a luz, porque está saindo todo mundo do DEM. Essa questão de Betinho sair do DEM é antiga. Em 2007 ele entrou com um pedido de justa causa para mudar de partido no TSE e pagou um mico, né, para ser sincero. Betinho passou pelo constrangimento de ver os ministros do TSE dizer, olha, como ele vem pedir justa causa? A cunhada dele é senadora. Ele já foi líder, vice-líder do partido. E como é que ele está querendo pedir justa causa porque está tendo perseguição interna? E o próprio Betinho dizia declaradamente que queria ir para a base do presidente Lula. Por isso que ele estava atrás de mudar de partido. Inclusive hoje, eu acho até muito esquisito, você pode burlar a infidelidade partidária conseguindo, na base da amizade, que o presidente do seu partido concorde com a sua saída. Então há um mercantilismo, uma negociação, uma troca. O presidente do DEM permite que alguém saia do seu partido para o PMDB e o presidente do PMDB, em retribuição, também permite que alguém do seu partido
migre para o DEM, né? E nessa brincadeira, Fábio Dantas, que está em processo de litígio na Justiça Eleitoral, pediu para... o PHS já assinou uma ata liberando ele para deixar o partido. E ele está num processo de desfiliação. Comenta-se em Natal que o destino de Fábio é o PT. É meio estranho alguém sair de um partido para ir para o PT. O PT não costuma aceitar gente de outros partidos vindo para o PT. O PT gosta de lançar novos nomes, de receber filiados que nunca tiveram ligação com qualquer partido. Mas no caso de Fábio faz algum sentido. Nas eleições de 2006, o PHS elegeu o pai de Fábio, que hoje é prefeito de São José de Mipibu, Arlindo Dantas, numa coligação com o PT, que garantiu a reeleição de Fernando Mineiro. Em 2010, a dobradinha PT-PHS repetiu, elegendo Fábio Dantas e Mineiro. Então, há uma afinidade entre o grupo de Fábio e o PT. Então, não seria realmente uma surpresa se o PT abrisse uma exceção e aceitasse Fábio Dantas, até porque ele faz uma oposição ferrenha à governadora, ajuda Mineiro, que tem esse papel de liderar a bancada de oposição, embora seja de uma forma informal, nos discursos, cobra bastante. Então, faz algum sentido que ele vá para o PT. Sobre essa mudança de partidos que Bruno conversou, eu tenho informação que as últimas lideranças que procuraram o deputado Henrique Alves, no caso aqui, a ex-prefeita de Mossoró, Fátima Rosado, e seu marido, Leonardo Nogueira, teriam ouvido diretamente de Henrique de que recebe de braços abertos quem quer que seja que deseje entrar no PMDB. Mas entregar a presidência do partido em Mossoró, isso aí nunca. O presidente do PMDB em Mossoró tem que ter a cara de Garibaldi, tem que ter a cara de Henrique. Então, nenhuma liderança própria poderá pensar em assumir o PMDB em nossa cidade. E o presidente atual é Isabel Montenegro, né? É Isabel? É Isabel. Isabel. Eu acho que o destino de Fafá será o PR. O PR está acéfalo em Mossoró, porque Marcelo Rosado é um empresário de sucesso, mas abandonou a política. Ele é presidente do partido apenas porque, se botar Renato Fernandes, dá confusão com Genivan. Se botar Genivan, dá confusão com Renato Fernandes. E Renato Fernandes é quem tem afinidade com João Maia. Mas quem tem mandato é Genivan. Então, para evitar, aí fica Marcelo Rosado, mesmo a contragosto, sendo presidente do PS, já que saiu várias vezes do partido e não sai para não dar confusão entre Renato e Genivan, que não se bicam há bastante tempo. E quem sabe a vinda de uma ex-prefeita seria a forma de dar um comando ao partido. Por outro lado, eu digo que Genivan deixa o PR, ela entrando e Genivan saindo, ganhando mais um argumento para entrar com um pedido de justa causa, tendo em vista que ele vai estar recebendo a ex-prefeita que durante 4 anos Genivan fez oposição. Agora eu vi uma versão, e não foi da própria Fafá, foi versão de terceiros, dizendo que Fafá queria deixar o DEM insatisfeita porque não foi nomeada para o Tribunal de Contas do Estado e em seu lugar Rosalba optou por nomear Gilberto Jardim. Ela ficou agastada com isso e teria então manifestado essa insatisfação deixando o DEM. Eu, na verdade, como eu disse, não ouvi a ex-prefeita, então não sei se essa versão tem fundamento, mas ela corre a boca pequena de que a ex-prefeita estaria realmente agastada porque não foi para o tribunal e vai deixar por isso o DEM, que é o partido da governadora. A verdade é que a prefeita está sem ter o que fazer, está numa situação muito complicada no DEM. Se ela disputar para a vaga de deputado federal, ela vai chocar-se com Betinho. Estadual já tem o marido dela. Para o Senado, o DEM de Mossoró não vai indicar a governadora e a candidata ao Senado. Não faria sentido político, não agregaria, e até porque essa vaga do Senado o DEM tem que deixar em aberto para algum partido que venha apoiar a governadora Rosário Ciarline. O DEM de Mossoró não vai fazer o governador e o vice na chapa. Então não tem muito canto para a Fafá aí dentro do DEM, ela precisa deixar o DEM. E isso apenas reforça tudo aquilo que foi dito durante 8 anos, que a relação de Fafá e Rosalba
era necessidade. Não existia afinidade, uma precisava da outra. Fafá não tem mais mandato e Rosalba tem o governo. Se houvesse uma afinidade política, como há entre Rosalba e Zé Agripino, Fafá provavelmente teria sido acomodada numa secretaria com o respaldo de quem foi prefeita. Rosalba fez isso com Leonardo Rego, ex-prefeito de Pau dos Ferros, cidade de mais ou menos 30 mil habitantes, menor do que o Alto São Manuel, talvez. E Leonardo Rego é secretário da riquíssima Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Então, fica bem claro que há um desprestígio político e que só colabora para mostrar que a relação nunca foi boa, até porque quando Fafá ganhou em 2004, quando assumiu o poder, tirou Carlos Augusto do grupo de decisão da administração dela. Em Natal está havendo hoje um movimento interessante e importante. 3 ministros de Estado. É amanhã. É amanhã? Uhum. Bom, então amanhã que estarão 3 ministros de Estado. Um é da Terra, Garibaldi, mas é ministro. Garibaldi, o de Relações Institucionais, Ideli Salvati, e o da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. Assim, a grosso modo, a presidenta Dilma está fazendo o que a Câmara Municipal de Mossoró tem exercido, levar a Câmara aos bairros. Então, agora, Dilma está fazendo como que levar o governo aos estados. Esses ministros vão conversar com prefeitos, com lideranças políticas, debater as necessidades reais de cada localidade e depois o ministro dirá o que poderá ser feito por cada um. É uma iniciativa interessante de parte do governo federal, descentraliza, aproxima a presidente das bases, das prefeituras, e muito legal saber que vai ter esse evento amanhã aqui no Rio Grande do Norte. Se eu fosse prefeito, já tinha botado meu povo para trabalhar, para apresentar bons projetos e tentar, com uma conversa de pé de ouvido com cada um desses ministros, para tentar conseguir recursos federais, que eu repito. É muito mais fácil conseguir recursos com bons projetos do que se confiar em prestígio. Com prestígio é muito mais complicado. E se você conseguir aliar prestígio dos deputados, dos senadores, com bons projetos, melhor ainda. E eu entendo que esse é o caminho. Bons projetos para conseguir recursos federais. Hoje pela manhã, Carlos Cavalcante levantou uma questão no programa dele. Está comentado hoje, né? No programa FM 7 horas. Agora, ele não entrou em detalhes, então eu também não posso entrar aqui, porque tomei conhecimento disso através de Carlos Cavalcante. Mas eu vou citar o problema. Ele falou numa história de uma terceirização do SAMU, que o SAMU seria terceirizado, a exemplo do serviço que se fez no Hospital da Mulher, e até jogou alguns questionamentos quanto à validade disso e outras coisas que aconteceram de forma irregular nessa terceirização do Hospital da Mulher. Nós vamos então aproveitar e nos aprofundar nesse tema, não hoje aqui, diante das câmeras e no microfone da FM 93, mas daqui por diante a gente vai se inteirar para ver o que quer dizer isso. SAMU terceirizado. O que é que isso vai significar no serviço público? Algumas participações do ouvinte. Carlos Antônio Boa Vista fala em relação da segurança no Estado. Ele disse que de terça para quarta, 3 caixas eletrônicos em 3 cidades foram arrombados. Ele citou aqui Angicos, Almino Afonso e Afonso Bezerra. E Fernando, do Nova Betânia, pergunta se há possibilidade de Fafá ir para o grupo do PR. Existe sim, a gente já comentou aqui mais cedo no programa. Provável, né? É o mais provável, acredito que seja o destino dela, seja o PR, de olho numa eventual indicação de vice, numa candidatura do PMDB. O PR tem João Maia, uma pessoa muito próxima do PMDB. Então, existe a possibilidade do PR vir a indicar o vice do PMDB, é uma possibilidade real, e a ex-prefeita sonha com isso. No entanto,
ela queria mesmo ser candidata a deputada federal. Mas o problema é que, provavelmente, a governadora Rosalba Ciarline vai trabalhar para reeleger Betinho. E a prefeita Cláudia Regina sempre apoiou o deputado federal Felipe Maia. Não seria agora que ela não apoiaria Felipe Maia. Então, até porque Cláudia tem uma ligação muito forte com o senador José Agripino, pai de Felipe Maia. Então, o Fafá está sem aquele respaldo, do poder, que é muito importante numa eleição proporcional. E ela sabe que o espaço da oposição já está ocupado. Então ela está tentando se encaixar em alguma forma de não confrontar com os aliados. Bruno, e vale a pena lembrar que a governadora Rosalba não esqueceu, quando no primeiro mandato da ex-prefeita Fátima Rosado, ela deselegeu sua irmã Ruth ao apresentar o marido, Leonardo Nogueira, como candidato a governador. Carlos Augusto tentou, de toda maneira, evitar que esse nome fosse lançado. E, no final, houve dificuldades para a reeleição de Betinho e Ruth Ciarline não foi eleita. Nem Betinho, nem Ruth. Ruth diminuiu bastante a votação dela em Mossoró e Betinho não foi reeleito deputado federal. Ele só assumiu o mandato com a morte de Nélio Dias. Não, deselegeu os dois, né? Deselegeu os dois. Então agora, com certeza, ela vai querer dar o truco, né? E antes que venham dizer, os fanáticos, os apaixonados, vem aqui pro Twitter esculhambar a gente, eu sugiro que procure na internet as gravações feitas pelo Ministério Público dizendo o que Ruth Ciarline achou de tudo isso que aconteceu em 2006. Que aí vocês entendem porque o clima era tão ruim entre Rosalba e Fafá e que está só se concretizando agora porque uma não precisa mais da outra. Os petroleiros e as petroleiras de Mossoró, o sindicato sempre faz questão de ressaltar que é o sindicato dos petroleiros e das petroleiras, porque hoje tem muita petroleira trabalhando nessa área de petróleo aqui, nessa região de Mossoró. E eles estão se articulando para participar do Congresso Estadual da categoria no próximo sábado, depois de amanhã, dia 4, e esse congresso vai ser na cidade de Extremóis. Aqui em Mossoró, a subsede do sindicato vai enviar transporte com os petroleiros e as petroleiras que quiserem participar. Pedro Idalino disse que o sindicato deverá deslocar ônibus a partir de 5 horas da manhã do sábado, ali da subsede do sindicato, levando aqueles que vão participar desse congresso lá em Extremóis, que é de suma importância para discutir essa realidade que hoje assoma aqui na nossa região, principalmente com essa falta de investimentos da Petrobras. Então, o Congresso vai acontecer num momento importante da vida dessa categoria. Como nós tratamos do assunto aqui diversas vezes, inclusive conversando com o doutor Willo, delegado da Receita Federal, também por 2 vezes, eu quero informar que no Rio Grande do Norte foram entregues 271 mil declarações de imposto de renda. A Receita Federal estimava um número em torno de 265. Então, não apenas correspondeu à expectativa, como ainda ultrapassou em 5 mil, em números redondos, o número daquilo que era esperado. Então, no Rio Grande do Norte, correspondeu e pouquíssimas pessoas deixaram de entregar a sua declaração de imposto de renda. Né? Só eu que fiz a declaração, apresentei dentro do prazo, mas no dia de pagar a primeira cota, que é 30 passado, eu me esqueci de pagar a cota. Aí paga no dia 30. Paga agora com multa, né? Agora com multa, com reajuste. Né? Aí tanto faz você pagar hoje como pagar no dia 30, vai ser o mesmo valor. O mesmo valor. A minha zerou. eu tenho tanto gasto que a minha zerou. Isso é bom. Vamos ao nosso intervalo e a gente retorna em 2 minutos. Estamos de volta com o programa Observador Político. Como eu já tinha anunciado aqui no Twitter, para quem estava acompanhando, não teremos
entrevista hoje porque o entrevistado que estava marcado não pôde vir. Então, seguiremos fazendo comentários e análises sobre os fatos políticos e do cotidiano de Mossoró e contamos com a participação do ouvinte, do telespectador que quiser colaborar com o programa. Pode ser através do meu Twitter, que é o @Barreto269, é o meu Twitter, ou no Facebook/Bruno Barreto, vocês vão ver lá a foto de uma criança riscando papel, é meu filho, não tem, pode adicionar que sou eu. E contamos com a participação de todos. Nesse retorno do programa, falar um pouquinho sobre palavra na política. Todo mundo está falando que Henrique vai ser candidato ao governo. Nesse momento, a palavra do político vale muito pouco a essa altura do campeonato. Porque tudo que eles estão dizendo agora faz parte de uma estratégia. Por exemplo, tem gente que diz que é candidato, mas na verdade não quer ser candidato, ele quer ser valorizado. Tem gente que diz que não é candidato, mas age como candidato. E o que vale são as ações. Se o sujeito está trabalhando para se viabilizar, ele é candidato. E, a meu ver, Henrique está tentando se viabilizar. Politicamente, a viabilidade de Henrique é fato. Ele está viabilizado politicamente. Só que uma candidatura, para ser vitoriosa, ela depende de dois fatores. A viabilização política, que são os apoios dos líderes e dos partidos, e a viabilização eleitoral, que é respaldada pelas pesquisas de intenção de voto. Rosalba, a essa altura do campeonato, tinha viabilização eleitoral em 2009. Ela tinha viabilização eleitoral, mas ainda não tinha viabilização política, porque ela foi conquistando os apoios à medida que as pesquisas endossavam o favoritismo dela. No caso de Henrique, não há nenhuma pesquisa que aponte Henrique como favorito, mas ele já tem viabilidade política. Se ele se lançar candidato a governador, será pelo partido que tem o maior número de prefeitos do Rio Grande do Norte, que elegeu a maior bancada da Assembleia em 2006, embora 2 deputados tenham saído, do partido que tem uma multidão de vereadores, como eu sempre faço questão de frisar aqui. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados, o primo dele, que é mesmo que ser um irmão, é ministro da Previdência e bem avaliado pela presidente Dilma. Então, existe a viabilidade política dele está mostrada. O que ele precisa é da viabilidade eleitoral, ter o respaldo popular. Então, ele não vai dizer agora que é candidato, porque se ele não se viabilizar eleitoralmente, vai ficar numa situação extremamente constrangedora. Então, ele está deixando todo mundo dizer que ele é candidato, ele está agindo como candidato, todo o problema que tem, Henrique está metendo o B dele, dizendo que vai resolver. E o PMDB tem o plano B, que é Walter Alves, que por ser filho de Garibaldi, um nome leve, nome novo, ao ser lançado, já conseguiria usufruir da viabilidade política de Henrique, seria quase que passada por osmose, e teria condições de disputar o governo numa viabilidade eleitoral maior, por esses fatores como eu citei. Nome novo, jovem, tem carisma, herdou o carisma do pai, e teria condições de disputar o governo. Portanto, no cenário atual, eu vejo Walter Alves como um plano B, com muitas chances de ser um plano A. Bom, eu hoje conversei com o padre Severino Claudino, que é o pároco de Nossa Senhora de Fátima, aqui no bairro Abolição 2, a respeito da festa que começou oficialmente ontem, embora desde a semana passada já tinha eventos inseridos, na programação deste ano. Bom, a festa começou ontem já com uma boa participação popular e o padre Severino está entusiasmado com a participação de público nos eventos que estão se sucedendo, na igreja, fora dela, ali nas imediações. Agora o padre Severino me fez uma revelação curiosa sobre a imagem de Nossa Senhora de Fátima.
é sobre a imagem exatamente da padroeira que está lá no bairro Abolição 2. Ele diz que aquela imagem que está lá, de Nossa Senhora de Fátima, é uma imagem que tem mais de 20 anos naquela área ali, embora a paróquia não tenha ainda esse tempo de vida todo. E essa imagem foi doada à paróquia pelas irmãs do Colégio Sagrado do Coração de Maria. E é uma imagem que veio de Portugal. Vocês imaginem, veio de Portugal. Tem duas imagens da Nossa Senhora de Fátima hoje no bairro Abolição 2. Mas a principal delas é uma imagem que veio de Portugal e foi doada à paróquia pelas irmãs do Colégio Sagrado Coração de Maria. Isso é apenas um detalhe, uma curiosidade, uma coisa que chama a atenção, e a programação vai ter andamento ali até o dia 13 desse mês de maio. E dos 3 irmãos que viram a aparição de Nossa Senhora de Fátima, Jacinta, Lúcia e Fátima, né? Fátima. E Lúcia entrou no convento em Portugal, era a única que estava viva. Eu acho que ela já faleceu, mas até pouco tempo já estava perto dos 100 anos de idade. Bem idosa. Eles eram primos, eu imaginei que eram irmãos, mas Padre Severino disse que eles eram primos. Bom, voltando aqui à nossa política aqui, no blog de Diógenes Dantas, ele coloca uma imagem de Garibaldi apertando a mão de Henrique. Os dois muito satisfeitos, e Garibaldi dizendo: Henrique, o candidato é você. E Henrique retocando: Garibaldi, o candidato é você. Isso dentro do comentário que Bruno Barreto fez, na minha opinião, eles não querem precipitar o processo, porque no momento em que for lançado o nome de qualquer deles ao governo do Estado, vai começar a pressão muito grande em cima de todos. E isso eles querem evitar. Uma coisa que nós não tivemos conhecimento abertamente ou em detalhes foi o encontro do vice-governador Robson Faria em Brasília com Henrique e com Garibaldi. Mas eu ouvi uma entrevista de Garibaldi em Natal, dizendo que a conversa tinha sido muito amigável, tinha sido um encontro muito cordial, mas respeitava muito Robson, mas o PMDB teria candidatura própria. Se o PMDB vai ter candidatura própria, vem a segunda pergunta. A atual governadora vai apoiar o candidato do PMDB, vai disputar a reeleição ou vai renunciar ao cargo e disputar uma cadeira ao Legislativo ou ao Senado? Eu acho improvável que ela renuncie, porque ela daria a caneta para Robson disputar a reeleição. Essa hipótese eu acho improvável, mas eu acredito num cenário em se confirmando Eduardo Campos, candidato à presidência, eu acredito num cenário com 3 candidaturas. A governadora disputando a reeleição, eu acredito que ela tentaria disputar a reeleição, nem que se fosse para ficar se defendendo da pancadaria que vai vir, e sabe que eleição, tudo pode acontecer. Cito os exemplos, já citei aqui no programa, de Alagoas. Theo Vilela estava num desgaste muito grande, tinha Ronaldo Lessa e Collor bem à frente dele, e no fim ele foi ao segundo turno e derrotou Ronaldo Lessa, que estava para Theo Vilela, como Carlos Eduardo estava para Micarla. E outro exemplo, Luiziane Lins, lá em Fortaleza, desgaste profundo, foi para a eleição, ganhou no primeiro turno. Então, as histórias não se repetem. Da mesma forma que Rosalba pode não repetir, aliás, as histórias se repetem, desculpe, mas há as variantes. Então, do mesmo modo que Rosalba pode repetir Micarla, ela pode repetir esses 2 exemplos que eu citei agora. Então, eu acredito que podemos ter um cenário com 3 candidaturas fortes. Uma de Robson, com apoio do PSB e do PDT, do prefeito de Natal, Carlos Eduardo. Uma do PMDB, com o apoio do espólio, do que restar do governo de Rosalba. E a própria candidatura de Rosalba, com o que ela conseguir juntar em torno dela para as eleições do próximo ano. E teríamos 3 candidaturas fortes no debate eleitoral. A última vez que a gente teve um trio de candidatos fortes,
numa disputa, foi em 2002, com Vilma, com Fernando Bezerra e Fernando Freire. Vilma foi para o segundo turno e ganhou com folga de Fernando Freire. Em 2010 tivemos 3 candidaturas de peso, só que a de Carlos Eduardo era muito inviável, porque ele não tinha muitos apoios. Então, apesar do peso, não era uma candidatura forte. Tanto é que Carlos Eduardo não foi nem o mais votado em Natal. Não sei se Laíri lembra disso, ou Emery. O mais votado em Natal foi Rosalba. Carlos Eduardo ficou em terceiro. E mesmo assim, saiu o favorito para ser eleito prefeito de Natal pelo fator Micarla. A deputada Fátima Bezerra sugeriu, ou propôs o nome de Rota dos Ventos, a parte da estrada que liga Touros até a BR, né? Posso até ver aqui o nome da BR, qual é? É BR 406, que liga Natal a Macau. Então ela apresentou a proposta para ser denominada Rota dos Ventos. A de Canário, professora, muito gente boa, está dizendo que está ótimo. Ela está vendo o programa pela internet. Desejo boa tarde a todos na bancada. A exemplo de Adi, quem quiser assistir o programa pela internet, é só acessar deixa eu só olhar aqui, é www.tvmossoró.tv. Então, está saindo na tela agora aí. Assistir o programa pela internet, terá essa oportunidade de ver o programa. Eu tenho outra participação do ouvinte, Alan Johnny. Me adicionou no Facebook e tem participado bastante do programa. Ele pede aqui para fazer um comentário sobre o abuso de poder da empresa, ele não sabe aqui se é da empresa ou do governo, que executa a obra da BR, que vai para Tibau. No caso aqui é um RN, Alan. É o prolongamento, a duplicação de Mossoró-Tibau. Ele diz que está imoral, porque ele tem um lava-jato no meio do caminho e quando fica na pista nova, ele entra poucos metros na pista nova e precisa dar um retorno de 2 quilômetros para conseguir voltar e chegar ao lava-jato dele. Ele lamenta aqui porque a gasolina está muito cara e ele está tendo prejuízo com isso aí, porque realmente você fazer um retorno, você andar 2 quilômetros para fazer um retorno é um pouco exagerado. E outro problema desse, que já vem me chamando a atenção há bastante tempo, quando eu passo na BR-304, foi o fechamento do cruzamento que liga a rua ali do posto JP, acho que é João Marcelino, se eu não me engano, para a rua do Hospital do Câncer. Então, uma pessoa que precisa ir para o Hospital do Câncer, que já está com uma doença grave, precisar fazer um retorno longo para poder conseguir o atendimento, é complicado. Eu achei um pouco cruel de quem fez a obra. Tomara que as pessoas repensem essa questão do cruzamento, que bota um sinal, que encontre uma alternativa, mas que reabra a entrada lá para o Hospital do Câncer. Também mora muita gente ali naquele setor do Abolição 3. Mas eu fico, por outro lado, um pouco pessimista, porque sensibilidade não é muito forte dessa empresa que está fazendo o complexo viário, não. Porque faz dias que eu aviso aqui no programa que para quem está vindo da BR para entrar no Santa Delmira, está pegando um trecho muito perigoso para fazer o retorno. Você fica num ponto cego, você tem que fazer o maior esforço para poder ver os carros que estão vindo no sentido Tibau-Mossoró, e ninguém bota um sinal. Precisa colocar um sinal ali, mesmo que torne o trânsito um pouco mais lento, mas torne o trânsito mais seguro. A obra da construção do viaduto vai demorar, não vai ficar pronto do dia para a noite, o viaduto da Rio Branco para Santa Delmira. Então é preciso colocar um sinal ali para evitar que tenhamos uma tragédia. Eu tenho uma notícia aqui histórica, um relato, um registro histórico relacionado com a Podi. E como o Edmundo Torres hoje não está aqui, é o dia de folga dele, aqui da equipe, então eu vou fazer o registro no lugar de Edmundo. Em Apodi, hoje, faz 79 anos, foi eleito o primeiro prefeito constitucional de Apodi, que era Francisco Ferreira Pinto, que infelizmente foi depois assassinado. Ele tomou posse como prefeito constitucional de Apodi no dia
2 de maio de 1934. Então, há 79 anos. É um feito histórico que eu, como disse, trago aqui para o programa hoje no lugar, substituindo Edmundo Torres, que hoje está de folga aqui da equipe do programa. Olha aqui, vamos bem longe agora. O Papa Emérito Bento XVI retornou hoje ao Vaticano de forma definitiva. Ele estava em Castel Gandolfo, que fica a 30 quilômetros do Vaticano, e é onde fica a residência de verão dos papas, né, do Vaticano. Então ele voltou, vai ser recebido pelo Papa atual, Francisco, e vai morar no mosteiro. Foram adaptadas as acomodações para ele, e um quarto vizinho de um irmão dele, que mora na Alemanha e que é padre, George, e que também chegará hoje. Ele chegou ao Vaticano ao meio-dia, 12 horas de hoje. Já Edson Leandro avisa aqui que é o grande companheiro do nosso Quequé, que é um patrimônio de Mossoró, no Quequé Isso na TV. Já Edson Leandro está avisando aqui que assim que acabar o programa, quem quiser rever, pode acessar o www.tvmossoró.tv e assistir o programa na íntegra. Olha aí. Tá ficando bem mais prático e bem mais fácil para quem chega em casa a 1 hora da tarde, fora do programa, não precisa esperar à noite pela reprise. Já pode assistir antes, bem confortavelmente, na hora que quiser, e dando pausa, prosseguindo, em qualquer local que esteja. O IBGE aqui do Rio Grande do Norte foi confirmado oficialmente como integrante da Comissão de Estatística das Nações Unidas. E o resultado dessa eleição foi anunciado no final do mês passado pelo Instituto. Ele recebeu 34 dos 54 votos para chegar a esse posto. Será um mandato de 4 anos, de 2014 até o ano de 2017, e o BGE representará a América Latina de forma atuante, contributiva e agregadora. A Comissão de Estatística das Nações Unidas é um organismo criado desde o ano de 1947 e é um órgão que representa o sistema estatístico do mundo inteiro, global, composta por 24 países membros da ONU, com base em uma distribuição geográfica estimativa e equitativa. Essa comissão tem poder de decisão sobre atividades estatísticas internacionais, especialmente a definição de normas estatísticas e desenvolvimento de conceitos e métodos, e com a implementação a nível nacional e internacional. O IBGE recebeu esse resultado com satisfação, claro, pela indicação do seu nome para tal. E Ana Cláudia, do Santa Delmira, pergunta se realmente o vereador Tomás Neto vai se licenciar do seu mandato e assim assumindo o suplente Lucélio Guilherme. Ela pergunta se procede. Olha, eu acho totalmente descartada a possibilidade de Tomás Neto se licenciar, a não ser que seja por problema de saúde. Tomás Neto está muito empolgado com o mandato dele. Ele até ligou para mim para dizer que a CCJ lá da Câmara Municipal aprovou, fez um relatório favorável ao projeto dele, que coloca empresas que contratem com a prefeitura, que destine 5% das vagas para apenados, como forma de reinserção social. Ele estava muito empolgado com esse projeto. Então eu acho muito improvável que Tomás se licencie, a não ser que seja por problema de saúde. Quem estava para se licenciar era Ricardo Idodoca, que está com problema de saúde e queria se licenciar para um tratamento, mas o assunto entrou em banho-maria. Eu sei que Lucélio Guilherme é o primeiro suplente da coligação, que foi a coligação PT do B, aliás, PTB, PT, PSB
e PT, PSB, PTB, PT e PPL. Foi a coligação com o PDT. Então, essa coligação elegeu 5 vereadores e Lucélio Guilherme é o primeiro suplente. E não é de hoje que fala-se em alguém para assumir o mandato de Lucélio Guilherme. Também havia uma versão de que alguns integrantes do PTB iriam pedir desfiliação, que é aquele que foi candidato a vereador, que era cunhado de Gilberto de Souza. Foi candidato Pedro Eugênio. Pedro Eugênio e mais alguns. Eles Você tem conhecimento que... Eles saíram já do partido, pediram. falando de desfiliação coletiva. Eles já estão estudando para ir em grupo para um novo partido. Eu sempre vejo assim, um partido... É um partido que eu não tenho a menor simpatia, não tenho admiração, mas ele é um partido de médio porte. É um partido que no Rio Grande do Norte está se reconstruindo. E eu acho que seria uma boa para eles, o PP. É um partido que tem um bom tempo de televisão, é um partido que tem estrutura, é um partido, como eu disse, de médio porte em nível de Brasil. Poderia ser uma alternativa para eles, para formar um grupo aqui em Mossoró, como eles fizeram no PTB. O PTB hoje só vai sobrar Lucélio Guilherme e Ricardo Dodoca. Lucélio, que está doido para assumir um mandato como vereador na interinidade. Ricardo Dodoca, porque se sair, perde o mandato. Se bem que Ricardo já trocou de partido na legislatura passada e nem processado pelo Ministério Público foi. Tem uma participação aqui de Júnior da gente. Ele está dizendo aqui que não só Henrique, mas qualquer um que trouxer segurança de imediato para o Rio Grande do Norte será governador fácil. Ele diz que o povo pede socorro e que a coisa está difícil. Ele disse que está muito preocupado com a falta de segurança. E tem um ouvinte aqui, ele pediu para não identificar o nome dele, mas ele avisou que os irmãos da história de Fátima é Jacinta, Lúcia e Francisco. Francisco, né? Também, se vocês não tiverem nada para comentar, eu tenho só uma participação aqui que mandaram para mim por celular. Não, manda aí. Tiago Bento, ele está dizendo aqui que o pessoal da prefeitura estão fazendo uma propaganda. Ele está dizendo que o pessoal da prefeitura deve ser os militantes. De que o governo de Rosalba fez em 2 anos mais coisa que o governo passado em 8. Ele disse que também acha que em 2 anos, ele bota aqui, classifica ela como desgovernadora, tem conseguido muito mais. Um exemplo é o descaso da saúde e da educação. Ele manda parabéns para a Rosa. Diz que o caos no RN em 2 anos foi maior do que o de Vilma em 8. Falando nisso, lembro que Rosalba, num discurso em setembro de 2003, chegou a dizer que Vilma, em 8 meses, fez mais do que Garibaldi em 8 anos. Verdade. Ainda sobre a questão do custo da gasolina para fazer o retorno, que era muito longo, o governo autorizou aumentar o percentual de álcool na gasolina. Atualmente se adicionam 20% de álcool à gasolina. Agora a adição será de 25%. Agora, isso não vai chegar ao bolso do consumidor, apenas vai evitar que suba mais o combustível, porque ele vai sair já da distribuidora para o revendedor a um preço mais barato. Mas se a gente fizer um cálculo de 5% a mais do álcool, a diferença do álcool para a gasolina não vai representar nada no custo total para o consumidor. Está terminando o nosso programa. Vamos agradecer a todos a audiência de hoje. Hoje, uma quinta-feira, parecendo a segunda por conta do feriado de ontem. E amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, estaremos novamente com todos vocês. Até amanhã. Com a graça de Deus, voltaremos amanhã ao meio-dia com o nosso Observador Político. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde especial para seu Lindoval, o vovô, e Dona Lídia. Eles assistem o programa Observador Político desde 1983. Então, boa tarde e até amanhã.